Olá, meu povo do YouTube, meus amigos, todos vocês, meus seguidores, um grande abraço, um forte abraço para todos vocês. Aqui quem vos fala é o presbítero Arlindo de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Meus amigos, desde já quero pedir que você deixe aí o seu like, sua colaboração para comigo, para com meus vídeos, para com o meu trabalho. Isso aqui para mim eu considero um trabalho, porque eu estou pregando a palavra do Senhor, trabalhando para o reino de Deus. Gostaria que você cooperasse com o reino de Deus também, deixando aí o seu joinha. A gente pede. Na verdade não precisaria nem a gente pedir, porque não custa nada, é só você clicar lá no joinha, deixar o seu like, e eu vou ficar muito feliz, porque isso serve de um incentivo para mim continuar gravando meus vídeos. Então eu quero deixar aqui com vocês uma palavra maravilhosa aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 37. Mesmo que não dê para me pregar em todos os versículos que eu vou ler, mas na leitura vocês já vão entendendo o que o texto quer dizer. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 37, a Bíblia nos diz, aqui no parágrafo aqui está dizendo, as primeiras conversões. Já deu para os irmãos entender que foi no começo da igreja, Versículo 37 fala assim, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, ou melhor, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, e aos exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham todos em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime
todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oh, glória! Que igreja, né, meus amados? Sem conhecer essa igreja, mas a gente sente vontade de ter sido, de poder ter servido a Deus na época dessa igreja. Porque realmente era uma igreja maravilhosa, um tempo maravilhoso. Então, meus amados, o que nos deixa, sabe, irmão, estarrecido desse tempo presente, é que nós deveríamos ser a extensão dessa igreja, né, irmão? Nós deveríamos estar testemunhando dessa igreja com as nossas atitudes, com a nossa forma de servir a Deus, que nós deveríamos servir a Deus com a mesma essência, né, irmãos? Com a mesma exatidão. E são coisas que infelizmente nós não vemos nos dias de hoje, né? Naquele tempo, o povo que tinha propriedade vendia suas propriedades, chegava, depositava, né, irmãos? Depositava aos apóstolos, entregava aos apóstolos. A Bíblia fala, chegava, depositava aos pés dos apóstolos. Mas nós sabemos que isso quer dizer, né, irmão? Porque os apóstolos, eles que andavam distribuindo os bens que recebia com os pobres, né? Então eram os apóstolos que andavam, que faziam a obra de Deus, que distribuía, que ajudava os pobres. Então era uma igreja, irmãos, que tinha amor. E não é que Pedro e os apóstolos ficavam pedindo ao povo, não. É a união do povo, a união da igreja. Por isso que tem o ditado que a união faz a força. A igreja era unida. Quem tinha mais repartia com quem tinha menos. Por isso que era essa igreja maravilhosa que era. Naquele tempo o povo tinha amor, né? Os pastores, como era Pedro, eram os demais, que naquele tempo era chamado de apóstolo, mas eram os pastores. Porque pastor quer dizer aquele, irmão, que apacenta um rebanho, que cuida de um rebanho, né? Então eram eles que eram responsáveis pelo que entrava, pelo que saía, mas eles não pegavam aqueles bens para eles. Eles repartiam. As pessoas entregavam, vendia propriedade, trazia, depositava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam para as pessoas que tinham necessidade, de acordo as pessoas tinham necessidade. Está escrito aqui que eles repartiam com quem tinha necessidade. Aí eu pergunto para você, será que hoje é assim, meus amados? Todo mundo sabe que não é, irmão.
As lideranças, eles querem, né, o dinheiro para eles, ficam para eles, promete tanta coisa para aquele que dá. Quando você vai ver, no final de contas, as pessoas, eles prosperam, e as pessoas mesmo que dá, talvez não prospera, né? Mas o importante é nós saber que essa aqui é a verdadeira palavra de Deus, é o ensinamento da palavra, é o ensinamento dos apóstolos, né? Louvado seja Deus. Pegando aqui do versículo 40, aí fala aqui, ó, e com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você já pensou, meus amados? Que coisa linda! A palavra era verdadeira, os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, acontecia sinais e prodígio, coisa que a gente, infelizmente, não estamos vendo mais, né, irmãos? Acontece alguma coisinha aqui e ali, mas muito distante uma coisa da outra. Por que isso, irmão? É porque mudou a maneira de se pregar o evangelho, o povo saiu da simplicidade do evangelho, sabe, irmãos? Eles implantaram outra maneira da exposição da palavra, de expor a palavra de Deus. Não tem mais a originalidade do evangelho no meio dos homens. E por isso, irmão, ontem mesmo eu estava falando aqui em casa, você não vê mais cura, você não vê mais libertação das almas. Porque uma pessoa liberta, irmão, não é só você expulsar o demônio dela naquela hora, o demônio sai, mas se a pessoa não for liberta de corpo, alma e espírito, não houve libertação, né? Aí a pessoa expulsa o demônio de um ser humano, fala assim, está liberto. Mas você vê que aquela pessoa não mudou de vida. E essa mudança de vida que eu estou falando aqui não é enriquecimento, igual se prega por aí, não. Mudar de vida é você ter uma transformação da sua vida, por dentro e por fora. Amém, meus irmãos? Então, por causa da falsificação do Evangelho de Cristo, você não vê mais conversão das almas, e você não vê cura, não vê, sabe, irmãos, libertação de verdade, por causa da falsificação do Evangelho de Cristo. Então nós vamos vendo aqui, ó, glória a Deus, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quem vive hoje, irmãos, a doutrina dos apóstolos? Né, irmãos? Quem vive? Qual é o ministério hoje que vive a semelhança da doutrina dos apóstolos? Né, irmãos? Porque na doutrina dos apóstolos, a gente não vê aqui a exigência de dinheiro, de dízimo, você não vê essas coisas, né, irmão? Não existe essas coisas, ganância, como o próprio Pedro pregou na primeira carta, no capítulo 5,
ele recomendando os presbíteros que não dirigisse o rebanho do Senhor com torpe ganância, como se fosse propriedade do ser humano, porque a igreja é propriedade do Senhor. Apenas nós que dirigimos o trabalho do Senhor, nós somos, irmãos, zelador das almas, mas as almas pertencem a Deus, não pertencem a nós. Nós não temos o direito de tomar o que as ovelhas têm, de tirar a lã, de tirar a gordura das ovelhas. Deus não entregou as ovelhas nas nossas mãos para isso. Deus entregou para nós zelar, limpar, cuidar, zelar do rebanho do Senhor, né? Então, irmãos, fala aqui versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Que maravilha, que igreja maravilhosa, né, meus amados? Que pena, meus amados, que não dá quase para a gente pregar, senão o vídeo fica muito longo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendia suas propriedades e fazendas, e repartia com todos segundo cada um tinha necessidade. Qual é o ministério que faz isso hoje, irmão? Não tem, meus amados. O povo chega e entrega, né, irmãos, suas cooperações, suas contribuições, e ela tem um destino, né, irmãos? Chega lá naquele destino, né, o líder faz lá o que ele achar que deve fazer, e quando um membro ou um obreiro precisa de algo, ele fala que a pessoa não tem fé, né? Então, meus irmãos, é muito diferente da igreja primitiva. Mas é isso, meus amados. Os irmãos quiser continuar lendo, ou então tornar a repassar o capítulo 2, a partir do versículo 37 ao 45, e vai para frente, irmão. Até o 47 aqui, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus dá vitória. Mas vamos ler isso aqui, irmãos, e praticar. Porque a leitura, a palavra do Senhor sem prática, para nós não adianta nada. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Não esqueça do seu like, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar, viu, irmão? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.